Alegra-me muito, meu irmão, minha irmã, voltar à sua casa, ir até sua sala, talvez o seu quarto, no ambiente em que estiver. Chego até aí, para a leitura orante da palavra. Deste 27º domingo do tempo comum, é o dia 4 de outubro, e a palavra do Evangelho que a igreja propõe para os seus filhos neste 27º domingo é Mateus capítulo 21, versículos 33 a 43. Vamos à leitura, como sempre, para então explicar. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu nela uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou seus servos aos agricultores para receber os seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram um ao outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim enviou-lhe seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará fim a estes criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. Vigésimo sétimo domingo do tempo comum. Vamos observar. Jesus entrara em Jerusalém. Se lembra bem, estamos no capítulo 21. Jesus entrara em Jerusalém. Até fora bem acolhido pelo povo, cavalgando um jumentinho, lembra bem? Mas depois de ter entrado em Jerusalém, Jesus foi ao templo. Deparou-se com todo aquele comércio, todo aquele mercado e todo aquele jogo de interesses. O templo era fonte de lucros, de exploração inclusive. E o Senhor fez a purificação do templo, expulsou os mercadores de lá, usou chicote inclusive. Isso no capítulo 21, ou melhor, logo depois de ter entrado em Jerusalém, houve a purificação do templo. Uma outra imagem é a da figueira, lembra? A figueira muito verde, em folhas, mas nenhum fruto. Outra imagem para falar de Israel, como repleta a imagem
de vida vegetativa, mas sem frutos. Também questionaram o Senhor sobre a autoridade, com que autoridade ele fazia o que fazia, a purificação do templo. Isto é, as relações de Jesus com os doutores da lei, com os chefes do judaísmo, com os componentes do sinédrio, era muito tensa. E num encontro marcado por tensão, perguntava-lhes com que autoridade Jesus fizera a purificação do templo. Já estava elevada a temperatura, digamos assim. Aí Jesus continuou. E então veio esta parábola. Os agricultores, vinhateiros, assassinos. Vamos entender. Era comum naquele tempo que os proprietários da terra, especialmente na região norte, na Galileia, tem uma planície lá chamada planície do Esdrelon. Uma planície muito fértil, solo muito produtivo, muito, de grande produtividade e de ótimo dinamismo econômico. Os proprietários das terras quase sempre arrendavam-nas. Eles não moravam no campo ou na propriedade, era raro isso. Quase sempre moravam em grandes cidades da época, Jerusalém, mas também Alexandria no Egito, muito longe de lá, para os padrões da época. Também em Antioquia, também em Éfeso, cidades fora daquela região, inclusive. No tempo de receber o produto, o proprietário enviava um seu emissário. E aqui, Jesus serve-se desses hábitos da cultura da época para ilustrar. Isto é, vamos observar uma vinha. Vinha, parreira, produz uvas. Das uvas, vinho. Vinho é sinal de alegria para a cultura da época. Também símbolo do amor. Eles então eram, aqui no jogo das simbologias, é uma parábola, é uma comparação. Eles então eram encarregados de fazer com que aquela terra se tornasse uma fonte de alegria, ou então uma fonte de amor. A vinha é a imagem do povo de Israel. Outro, na tradição do Novo Testamento, mas também do Antigo, há 3 árvores para ilustrar o povo de Israel: a oliveira, a figueira e a vinha, a videira. Aqui foram buscar frutos, vinha, uvas, vinho, amor. Deveriam ter feito daquilo que receberam uma fonte de amor e de alegria. Os primeiros emissários foram assassinados, imagem dos profetas. Os segundos emissários também, em maior número, mais profetas. Sempre o mesmo destino trágico. O que o evangelista pretende do leitor? Que Israel recebera muito. Que aquele povo fora agraciado como os vinhateiros, mas em vez de produzir bons vinhos, produziram uvas azedas e violência. Por fim, mandou seu filho. Interessante, enviou-lhe seu próprio filho. Não mandou em número maior. O filho não foi armado. Ele não foi pronto para o confronto ou para a violência. Ele não se apresentou com a autoridade de quem poderia ter reações próprias dos violentos. Foi o filho, desarmado. Mas acreditando na parábola, vão respeitar meu filho. É a imagem do Filho de Deus.
Jesus está no templo, lembra? Acabei de falar. Fizeram a purificação do templo. Ele está a ilustrar com isso que a parábola é a imagem que retrata o comportamento do povo de Israel no tempo de Jesus. Antes expulsaram os profetas, mataram profetas. O profeta Zacarias fora assassinado lá na esplanada do templo. E então está a falar, Jesus já chegou a Jerusalém. Estamos no capítulo 21. Capítulo 24 já começa a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus. Capítulos 24 em seguida. Ou seja, esta parábola é o retrato das reações da humanidade diante da bondade de Deus. Ela é a expressão em linguagem metafórica de uma história de tensão. Um Deus amoroso que confiou sua videira à humanidade para produzir frutos de amor. E os herdeiros desta promessa transformaram em maldição a história que fora proposta para ser uma história de comunhão. É nisso que dá quando Deus é ignorado. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Querido irmão, querida irmã, sigamos adiante. Agora, com a leitura orante, só para recordar, é o 27º domingo do tempo comum, Mateus capítulo 21, versículos 33 a 43. Predisponhamos, preparemos o nosso corpo à oração. Vamos, como sempre, à composição do lugar interior. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, a quietude. Vamos para isso a uma respiração profunda, uma primeira vez, profunda e lenta. Ainda uma segunda vez. Uma terceira vez é necessário. Vamos tentar sentir o nosso couro cabeludo, isto, sem tocar nele. Para isso é preciso concentração. Vamos tentar sentir os nossos braços, primeiro o direito, sem tocar nele, depois o esquerdo. E sempre respirando suavemente e lentamente. Podemos sentir o sangue a circular pelas nossas vias arteriais. Também os caminhos venosos de retorno para o coração, para os pulmões e novamente para todo o corpo. Nem sentimos, mas o coração é como que num movimento permanente que nunca, jamais cessa, a não ser quando parar a vida. É uma maravilha que parece a vida inesgotável. Vamos pedir então, desde o nosso interior, que o Espírito Santo venha nos ajudar a acolher esta palavra, que venha nos inspirar a ler, que nos ajude a acolher o que esta palavra propõe. E então vamos criar as cenas,
Jesus está no templo. Não vamos imaginar outras cenas senão as que o texto propõe. Jesus está no templo. Fariseus, chefes do templo, cerimoniários, estão muito contrariados com o Senhor, aqueles olhares reprobativos, esperando o menor deslize para condenar, aqueles comportamentos impiedosos. Parece que o Senhor é seu inimigo. Na realidade, eles se fazem inimigos do Senhor. E vamos tentar ouvir o Senhor a imaginar, o Senhor a dizer-lhes a parábola do proprietário da vinha, que construiu a torre. É o lugar de segurança da vinha. Que preparou um lagar, lugar onde se esmagam as uvas para vender o vinho. A colheita. E os agricultores parecem ter festejado a boa colheita. Alguém está a chegar para receber a parte que lhe cabe. Quem sabe é parábola, né? Podem acolher aqueles mensageiros e expulsá-los, justamente enquanto acolhem. Mataram a uns, expulsaram a outros, bateram em terceiros. São os profetas. Chegam outros emissários, mais numerosos. A mesma violência. Podemos até imaginar aqueles emissários chegando, tendo que fugir, hostilidades e ameaças, um ou outro até assassinado. O filho, vem este, desarmado, não tem forças para cobrar senão com a palavra, com o olhar e com a amizade. Mas ao reconhecerem-no também os propósitos de exclusão, de rejeição. O filho do rei chega desarmado, porque não é hostil a ninguém, mas é hostilizado por todos. São imagens dos profetas. Talvez podemos criar imagens do Senhor a olhar para eles, aqueles lá no templo que o questionam e que o rejeitam. E agora podemos observar ao final da parábola o Senhor a lhes dizer o que vai acontecer quando vier o próprio Senhor. A resposta: entregará a vinha a outros. Pois bem, aqui está na hora de eu me pôr lá. Talvez eu seja alguém agraciado, recebi um bom campo, muitos talentos, muitos dons, muitos dotes. Aqueles vinhateiros poderiam produzir muitas uvas e vinhos, e eu posso produzir um bem imenso. Muito grande o que posso fazer com os talentos que recebi. Mas se tudo isso servir para meus egoísmos e meus projetos, e meus fechamentos, e minhas vaidades, talvez o Senhor queira pedir a mim: quanto bem estou eu a fazer com tudo o que recebi? E aqueles da parábola desencontraram-se, hostilizaram a um, mataram outro, até o filho foi assassinado. O que há em mim? Eu posso olhar para mim,
Deixar o Senhor que conta essa parábola agora olha para mim. Eu estou lá no templo, naquele círculo de pessoas tentadas a hostilizar o próprio Senhor. Ele não me hostiliza, não me condena, mas pede de mim uma resposta. Talvez Ele aguarde que eu lhe diga: o que vou fazer com os dons recebidos? A quem farei o bem? A quem serei uma fonte de bênçãos? E o Senhor permanece com aquele olhar fixo para mim, estando Ele a pedir quase, a indagar: o que oferecerei da vinha que fui premiado? O Senhor está a esperar uma palavra minha, que eu lhe diga. Qual é a graça? Para quem serei graça? Produzirei vinho, símbolo do amor. A quem vou amar, com a capacidade de amar que dele recebi. O que apresentarei das vinhas? O que apresentarei dos dons, das gratuidades, das possibilidades e das riquezas que recebi por pura benevolência? Se tudo isso se tornar apenas motivo para as minhas grandezas, talvez eu me iguale àqueles vinhateiros homicidas. O Senhor continua a olhar para mim e a pedir: que vinhos tenho, que frutos produzi, qual o bem que eu fiz. E eu preciso, Ele espera a minha resposta. Sou chamado a oferecer a minha palavra orante. Agora é para que eu fale ao Senhor o que farei com os talentos, com os dotes, com os dons que dele recebi. É hora da minha palavra.